Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre uso de substância botulínica, o Botox, né, na harmonização orofacial. Quem veio conversar com a gente é a cirurgiã dentista Betânia Lara Ribeiro, que atendeu o nosso convite, veio aqui prestar esse serviço, conversar com a gente aqui no Painel Livre. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Betânia, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo também. E vamos conversar um pouquinho sobre a toxina botulínica. Antes da gente falar sobre essa toxina, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, né? Pessoal e profissional. Como é que você se tornou dentista? O que te motivou a ir para a área odontológica? Como é que foi isso? Eu, na verdade, aos 9 anos de idade foi quando eu fui a primeira vez ao dentista. E eu achei tudo muito mágico lá dentro. E aí eu falei, eu quero ser isso. Não deu vontade de correr não, porque eu não quis ficar lá. A maioria das pessoas quer correr, né? Eu achei tudo diferente, tudo mágico. Como era, como podia colocar as coisas nos dentes e ficar. Então, desses 9 anos, eu queria ser dentista. E eu sempre falava, eu vou ser dentista, eu quero ser dentista. E aí eu cresci com essa vontade, esse sonho. E, bom, há 32 anos eu sou dentista. Aí você fala, aos 9 anos começou esse sonho e você acaba se tornando uma referência em tratamentos odontológicos infantis. Não é? Então, como é que foi esse processo até se consolidar nessa área? Na verdade, eu me consolidei e me encantei pela endodontia, né? Que é o tratamento dos canais radiculares. E o tratamento infantil, ele veio através do estudo dos canais radiculares, quando eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso de aperfeiçoamento. E aí, durante esse curso, as professoras que eram as minhas professoras na época, na BO de Belo Horizonte, aí elas foram para um congresso em São Francisco, onde nesse congresso foi mostrado um pó liofilizado que era usado para substituir cimento que a gente usava nos casos de crianças que tinham traumas, batiam a boca e aí o dentinho voava. Aí, ao apanhar esse dente e recolocar esse dente no lugar, o corpo, ele cria anticorpos e ele não reconhece mais o dente como sendo nosso. E aí, aconteceu que a prima do meu marido tinha caído e tinha avulsionado o dentinho. Aí eu fiz o tratamento de colocar o dentinho no lugar e liguei para minha professora, a coordenadora do curso, e falei com ela, olha, está acontecendo isso aqui, e será que a gente pode usar esse tratamento tão novo, que era novidade até nos Estados Unidos, né, em São Francisco, e será que a gente pode usar esse tratamento nela? Aí ela ótimo, ainda bem que aconteceu, né? E a gente poder ver o tratamento novo. E aí ela foi para Belo Horizonte, a gente
As sessões foram feitas, então assim, a partir daí eu virei referência por isso. Agora, quando é que a estética entrou na sua prática clínica? Desde que eu me formei, eu sempre amei estética também. Amava mais endo do que a estética. Mas a estética era uma forma de, como brincadeira de criança, de pintura, de desenho. Então, eu sempre gostei muito de desenho. Então, era como poder melhorar um paciente que tivesse com algum dente fora do lugar e conseguir fazer com que aquilo melhorasse. Isso me dá um prazer muito grande até hoje. E como é que foi a sua primeira experiência? Como é que você teve contato com a toxina botulínica, o Botox, né? Foi em 2018 que eu fui para um congresso internacional em São Paulo. E nesse congresso, era um congresso de saúde integrativa, que tinha muitas novidades, congresso sempre tem novidade. E aí lá eu estudei e tive contato com ozonioterapia, com aromaterapia, era de terapias integrativas. Então, assim, era de coisas novas, de laser terapia, que eu já fazia no consultório. E aí eu já tinha ouvido falar sobre harmonização orofacial, mas nunca tinha visto nada. Aí eu assisti várias aulas, assisti de rinomodelação, assisti de toxina botulínica, assisti de lábio, e aí assisti muito de bichectomia, e aí eu fiquei mais encantada ainda. Agora, o que é exatamente a toxina botulínica e como que ela age no corpo? A toxina botulínica, ela é uma neurotoxina extremamente ativa e ela é proveniente de uma bactéria, que é uma bactéria que é chamada Clostridium bacterium, e ela age no corpo impedindo, como ela é uma neurotoxina, ela impede que o impulso nervoso ele chegue a dar o comando até a contratura muscular. Então, ela impede no final de toda a cadeia de ação que o músculo ele se contraia. Aí ela relaxa o músculo e faz com que ele fique relaxado. Em regra, é usado para estética, mas ela é usado também para questão terapêutica? Muito usada para Então, em fins regra, terapêuticos. não é só estética. Não é só estética, é estética e terapêutica também. De que forma ela age de forma terapêutica? Porque o senso comum conhece como, né? Para paralisar as rugas dinâmicas, né? Mas ela é muito usada para fins terapêuticos. Para quem tem enxaqueca, porque aí ela paralisa a musculatura, então, da cabeça, então faz com que haja uma diminuição muito grande. Tem pessoas que relatam até que ela para a enxaqueca. É usado em casos de pacientes que têm assimetrias, que já tiveram um AVC e ficou com o lado paralisado. Aí, para assimetrias grandes, aí a gente faz do outro lado para não ficar tão assimétrico. E a gente consegue muita
coisa terapêutica com ela. Para muito... relaxamento da musculatura do pescoço, para quem tem muita tensão. Tem muito mito em cima disso, né, do Botox, né? Tem muito mito. Se você está falando aí, eu já estou imaginando uma série de coisas que as pessoas nem... Quando fala Botox, ih! E esse I, assim, é falta de conhecimento, né? E assim, ele é usado também para quem tem hiperidrose, que é excesso de suor, né? Pode ser nas axilas, nas mãos, na planta dos pés. Para mulheres na menopausa que tem sudorese, principalmente couro cabeludo. Então, a toxina, ela é fantástica. Tem idade mínima e máxima que pode se usar ou não tem isso? Tem isso sim. Normalmente, a toxina ela é usada a partir dos 26 anos na mulher. Por quê? Porque nós começamos o envelhecimento real o nosso... como que eu vou falar? O nosso envelhecimento, tanto esquelético, como muscular, como da pele, como o nosso corpo. O corpo das mulheres, ele começa no envelhecimento aos 26 anos e dos homens aos 50. A diferença é muito grande. Por isso que a mulher a gente fala que vai acontecendo o derretimento facial. Por quê? Porque se acontece no esqueleto, acontece também nos coxins gordurosos, como a gente fala. Então, assim, eu não apliquei Botox, então os meus coxins gordurosos, eles estão todos flácidos. Eu estou toda flácida, por quê? Porque eu estou tirando um processo que foi feito em mim para fazer tudo novamente, para que eu fique natural. Porque os processos que fizeram em mim, eu fiquei deformada. E como muita gente vê pessoas deformadas, mas não é por causa da toxina. É por causa do ácido hialurônico, é por causa de outras coisas, e aí as pessoas não sabem, e aí põe a culpa na toxina. A culpa é do Botox. A culpa é do Botox, exatamente. Olha, estamos falando sobre o uso da substância botulínica, o Botox, né, na harmonização orofacial. Quem está conversando com a gente é a cirurgiã dentista Betânia Lara Ribeiro. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.